E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá retornar aqui para os nossos estudos. Bom, vou tratar de um assunto que eu já venho falando também há algum tempo, mas eu encontrei uma jurisprudência muito interessante do ano de 2020, recente, né? 10/10/2020, essa decisão lá do Supremo Tribunal Federal, tá? E, mais uma vez, corrigindo os erros, né, que alguns magistrados cometem, alguns tribunais cometem, e esse aqui ainda foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, ok? A história se dá em razão de um habeas corpus, tá, impetrado pela Defensoria Pública de Goiás, que fez um excelente trabalho, e aqui fica o nosso elogio, né? O HC é 180.144 de Goiás. Vale a pena você baixar lá depois, tá? Fazer o seu download aqui na plataforma, tem aí direitinho, porque é uma aula ofertada pelo ministro Celso de Mello, tá? E a história se baseou, mais uma vez, né, nas interpretações de cada magistrado que possui o seu Código de Processo Penal lá do seu gabinete. Exatamente isso. Não tem outra forma de me expressar para isso. A gente fala 10.000 vezes isso, mas eles insistem. Ou seja, trata-se aqui de uma acusação de homicídio e o sujeito foi pronunciado, são dois réus, e os dois foram pronunciados, sendo que um foi com habeas corpus até o STF, e foi pronunciado com base em provas exclusivamente colhidas no inquérito policial. Falei provas, tá? Entre aspas, que na realidade o que tem lá são elementos, tá? Ferindo o artigo 155 do Código de Processo Penal. Diz o artigo 155: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. A prova que foi utilizada aqui, entre aspas, né, pelo juiz para pronunciar, foram só os elementos escolhidos lá na fase de inquérito. Continua aqui o 155. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ok? E ressalvadas as outras questões lá. Então, aqui foi mais uma vez uma decisão de pronúncia. E aí o juiz, obviamente, fez como Pilatos, né? Lavou as mãos e falou o seguinte, né, que em razão lá dos elementos escolhidos na fase de inquérito, caberia aos jurados, né, julgar esse caso. Então, ele aplicou o indúbio pro societate, que para muitos é princípio, só que não é princípio em lugar nenhum, isso não existe no nosso ordenamento jurídico, isso foi criado ele não sei de onde, já falei isso 10 vezes. E pior, a defesa lá deles recorreram, foi para o Tribunal de Justiça de Goiás, manteve, eles subiram com recurso, provavelmente com HC ou recurso especial, não lembro, depois tem que ver aqui, ao STJ manteve a decisão e chegou no STF. E o STF, através da brilhante decisão, né, do relator, que foi o ministro Celso de Mello, deu uma aula do que é direito constitucional, o que é provas, contraditório, devido processo legal e por aí vai, e concedeu a ordem para despronunciar um dos réus e sensível, principalmente prestando muita atenção, né, na especificidade que se tratava de um corréu também, ele de ofício determinou a extensão dos efeitos de um habeas corpus para o outro, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal. Perfeita a decisão do ilustre ministro,
perfeita a sua percepção, porque eu já tive caso concreto em que o tribunal concedeu a ordem para um e para o outro réu não concedeu. E era questão de erro na denúncia, não era questão nem subjetiva, como fala o artigo 580. Então, o ministro, além de corrigir um erro judiciário, ele ainda corrigiu ou acertou, processualmente falando, em estender os efeitos da decisão de concessão de habeas corpus para um dos réus, para atingir o outro também, ok? Então, fica mais uma vez aqui uma informação para você, que é estudante de direito, que está iniciando a carreira como advogado criminalista. Não pode o juiz condenar com base em elementos colhidos somente ou exclusivamente na fase de inquérito. Tem que ser renovado isso lá em juízo. Se não for, tem que impronunciar, tá? Ou absolver sumariamente, vai fazer alguma coisa, menos levar o sujeito ao plenário. E muito menos ainda condenar. Quando ele faz isso, leva o réu ao plenário com base nisso, ele joga o réu à sorte dos jurados lá e da vida, né? Se der sorte, porque não é só competência da defesa, né? A questão toda é que a gente não sabe o que pode acontecer num plenário tribunal do júri, já que os jurados não precisam fundamentar. E aí vem aqui mais uma crítica da minha parte, né? Se fala tanto, né, dos advogados, da Defensoria Pública, mas o Ministério Público, nesse caso aqui, respeitou o princípio da lealdade processual? Óbvio que não, né? Se ele está vendo que há uma pronúncia com base, né, nos elementos colhidos na fase de inquérito, sinceramente, deveria ter vergonha de insistir. E, pelo menos, devia ter a honradez, né, de se insurgir como fiscal da lei para que não houvesse esse prejuízo, esse absurdo jurídico aqui, né, que se vive, que se aplica a uma pessoa e que essa pessoa vive o desespero de ser posta na cova dos leões para ser julgado lá. Então, fica a minha crítica também ao Ministério Público. A Procuradoria lá opinou contrariamente ao HC, absurdo, né? Então, parece que esse pessoal aí tem que sair um pouquinho aí desses pensamentos, né, coercitivos, repressivos, achando que todo mundo que responde a um processo tem que ser condenado. Porque o que parece para a gente é isso aqui, né? Não tem outra justificativa. Mas ainda bem que a gente tem o Superior Tribunal de Justiça, que pese aqui errou, mas temos o Supremo Tribunal Federal, que muitos podem não entender, mas pode ter certeza, ele ainda está de olho nos direitos e garantias individuais dos réus, de toda a sociedade. Eu tenho visto pesquisados muitos julgados e a gente percebe que está corrigindo, respeitando o direito individual e as garantias individuais de cada cidadão. Então, fica aqui o HC 180-144 do Estado de Goiás, para você depois fazer uma leitura, né? Isso é importante. Faz uma leitura, estuda. Se isso cair na sua prova, você já sabe como se comportar. Se for no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, gente, sustenta que não pode o juiz, né, pronunciar com base em elementos exclusivamente colhidos na fase de inquérito policial, ferindo o artigo 155. Fundamento que não existe o princípio indúbio pro societate, fundamento que, no mínimo, deveria ser aplicado indúbio pro réu, e por mais que se fale que não se aplicaria na primeira fase, isso é para alguns, mas se aplica, a jurisprudência tem já aumentado nesse sentido, e jurisprudência do Supremo, e você vai conseguir responder a sua questão tranquilamente, ok? Bons estudos, professor@josebrito.com.br, Martins Brito, eadplataforma.com. Qualquer informação, só entrar em contato com a gente. Grande abraço.